tinha noção da grandeza que ia ser o jogo, que ia ser a invasão. Eu, corintiano fanático, essa invasão corintiana sempre esteve no meu imaginário, né? Porque não foi só o Maracanã que foi invadido, o Rio de Janeiro foi invadido. Vai fazer 40 anos e hoje todo mundo fala ainda da invasão. É uma paixão. Sou apaixonada pelo Corinthians. Tinha 5 na Brasília. Uma Brasília vermelha. Foi um cunhado meu que foi comprar para ir em turma. Então a gente foi em 2 carros. Ansiedade, expectativa. A viagem foi longa. Aí quando você chega lá, tô aqui, é muito bom. Não foi um fator só que levou a esse evento, foram vários fatores que convergiram naquele momento para acontecer a invasão corintiana. Criou-se como se fosse um mito, o Corinthians era um time meio mitológico. Tanto que em 74, 2 anos antes, foi a primeira vez que a gente chegava numa final, desde 58, não chegava nem final. Chegou uma final do campeonato contra o Palmeiras, tinha 80% do Morumbi era corintiano, e a Corinthians perdeu. Foi aquele negócio que, pô, agora vai. Parecia que o Corinthians ganhava mais apoio, apesar das derrotas. Sabe que é 20 anos, um time, não sei, passar, como o Corinthians, passar sem ganhar um título? 54, 77, passou 22 anos. Então, quantos goleiros não passaram? Aquela pressão que, né? Que é normal, né? Um time de 33, 20 e tantos milhões de torcedores. De qualquer forma, a época nossa, mesmo que o time que estava há muitos anos sem título, qualquer jogo era Pacaembu, 60 mil, Morumbi 120 mil, 110 mil, 100 mil, toda hora. Iam mesmo. Eu acho que antes o torcedor era mais... Vamos aí, tá chovendo? Vamos aí. Tá sol? Vamos aí. Vamos ficar sentado no cimento duro? Vamos aí, é festa. Hoje em dia é mais um negócio mais... É o cliente do futebol, não é o torcedor do futebol. A gente estava 22 anos sem ganhar título, 70 mil foram pro Rio de Janeiro ver o jogo. Eu tava lá, eu falo pra todo mundo que eu tava. Por mais que eu estivesse na barriga, eu me sinto parte disso, né? Alguém fez confusão. Estava grávida de 2 meses. Eu fui contra a vontade de todo mundo, né? Porque o meu filho era primeiro neto do meu pai, da minha mãe, primeiro neto do meu sogro e da minha sogra. Ninguém queria que eu fosse. Achou que era uma irresponsabilidade da gente. Se parar para pensar é mesmo, né? Mas o Corinthians merece. Foi uma coisa de catarse coletiva, de pô, tenho que estar lá, eu tenho que estar lá. Foi tipo, sei lá, o show do Rolling Stones no Copacabana ali, tem que estar lá, vamos lá de qualquer jeito. Tem certas coisas que a gente não consegue controlar. O time jogava Tobias, Zé Maria, Moisés, Eduardo e Vladimir, Givanildo, Russo e Neca, Vaguinho, Geraldo e Romeu. Não era time que despontava algum jogador fora de série, né? Mas é um time coeso. Para perder era difícil. Era um campeonato de várias fases, enfim. Na terceira fase, que era a fase anterior à semifinal, o Corinthians começou mal nos 2, 3 primeiros jogos. E precisava, para classificar para a semifinal, para ficar entre os 4, precisava de 5 vitórias. E no fim ganhou 5 jogos seguidos. O Fluminense, o Internacional, o Atlético, já estava praticamente lá. Então tinha outra vaga que estava disputando a Corinthians, mas outros times lá que eu não me lembro agora. Aí ganhamos o primeiro, ganhamos o segundo, ganhamos o terceiro e inflamou. Esse fenômeno da invasão começou um pouco nessa arrancada. Já começou um clima de, tipo, esse ano vai, pô, temos que ir. O jogo que classificou o Corinthians para a semifinal foi contra Santa Cruz e Recife. O que foi de gente lá em Recife foi uma loucura. Né? Nós precisávamos ganhar, não podia empatar. Vaguinho é o Corinthians! Vaguinho! Então já vim inflamando a torcida, né? Acreditando. Moro aqui nesta cidade, que é de São Sebastião. Tem Maracanã, domingo, pagamento a prestação. A Dutra, assim, só tinha carro de São Paulo e com bandeira
do Corinthians, todo mundo muito doido, um cumprimentando o outro, parecia que todo mundo se conhecia, sabe? Parecia uma família. Era muito gostoso, foi muito gostoso. Acho que outro fator que contribuiu muito para a invasão corintiana foi o fato dos presidentes dos dois clubes terem promovido o jogo. As receitas do clubes vinham de duas fontes. Era o social do clube, eram os sócios que frequentavam os clubes, e bilheteria. O Francisco Horta, que foi um dirigente muito inteligente, ligou para o Vicente Matheus, falou, vamos promover esse jogo aí. O Vicente Matheus falou, vem para São Paulo, eu vou com você nos programas de rádio, TV. Aquela pressão do Matheus com o Horta, promovendo esse jogo. O Matheus falou, toda semana para mim, a metade dos ingressos, quando dá lá 50, 80 mil, manda para mim. Aí eu falei, eu mando. No domingo tem Maracanã, tem Maracanã. Como o Francisco Horta queria promover o jogo, ele liberou ingresso, que era incomum, que é incomum hoje, é impossível hoje. Ele falou aquele negócio, o Corinthians vai ao Rio pela Via Dutra, vai voltar pela Rodovia das Lágrimas. Tem Maracanã, tem Maracanã, tem Maracanã. Eu lembro que meu pai sempre falava que quando ele estava lá, ele não fazia ideia do tamanho da coisa. Assim. Sabia que tinha muita gente e tal, mas não tinha ideia da proporção, do tamanho do negócio. Curioso é que a partir da segunda-feira já começou a movimentação para invadir o Rio. Os jornais já falavam, 30 mil corintianos vão invadir o Rio. Na quinta começava a aumentar, sexta já falavam, 50 mil corintianos vão invadir o Rio. Sexta-feira liberaram para São Paulo 52 mil ingressos. Em 5 horas de abertas de bilheterias, vendendo todos, já 52 mil ingressos. Mais de 100 mil pessoas, eu tinha certeza que ia. Uns 15 mil corintianos vai vir aqui, né? Mas não sabia o que estava acontecendo. A inflamação que estava vindo tudo parada. Nunca mais vai acontecer. Nunca um time da casa vai liberar um número tão grande de ingressos para um time visitante. Os estádios encolheram, nunca mais. Nem tanto pelo amor do corintiano pelo Corinthians, que esse continua o mesmo. Era um jogo único na casa do adversário. Se tivesse 2 jogos, acho que provavelmente não aconteceria a invasão. O Corinthians precisava ganhar, precisava passar. E era um jogo qualquer, um jogo contra o Fluminense, que era conhecido como uma máquina tricolor, que tinha Rivelino, Carlos Alberto Torres, Carlos Alberto Pintinho, Paulo César Caju. E o Corinthians não era um time ruim, mas não era um time de craque, não era um time muito bom, era um time de raça, bem Corinthians mesmo. Nós sabíamos que o Fluminense era um time fantástico, era máquina, né, com o Rivelino, com todo mundo. E nosso time é um time que jogava junto há muito tempo, mas era inferior. Corintiano é aquela praga, né? Vai ganhar, não importa com quem. Podia estar o Pelé lá, a gente ia ganhar. Chegando lá, muita gente fala que os cariocas receberam a gente bem. Não foi bem assim. A gente ia numa lanchonete pedir água, comprar água, não tinha água, eles não arrumavam água pra gente. Teve muito carioca puto da vida. Os corintianos invadiram a Zona Sul, da elite carioca. Buzinaço, rojão, os caras não conseguiram dormir. Era difícil você ver alguém que não estivesse com uma identificação se mostrando corintiano. Não parecia que eles estavam indo para um jogo, parecia que era uma festa. Aí quando nós fomos para o estádio, 1 ônibus, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Depois mais, caramba, pô, tá vendo? Pô? 11 pra caramba, hein? Aí 40, 50, eu falei, pô, peraí, alguma coisa tá errada. Muita gente foi sem ingresso. Muitos ingressos foram comprados no Rio, muitos. O anel superior tava, as pessoas falavam que ela estava dividida meio a meio, pau a pau. Nas cadeiras, a parte inferior ali das arquibancadas, muitos relatos falam em 2/3 de corintianos. Corinthians, você continua sendo fé, amor, você continua sendo religião e a alma desse povo. Aí, puta, aí se arrepia, né? Aquele negócio todo. Puta que pariu, estamos em casa, no Pacaembu. O jogo começou meio pegado assim, mas depois de um tempo, não lembro qual minuto que foi, mas o Fluminense fez 1-0. Gil, Zé Eduardo. Aí tomamos um gol, aquele negócio todo, papai, quer dizer, Pintinho deslocou, não deu, mano. Quando o Fluminense fez 1-0, eu confesso que eu cheguei a ficar desanimada. Até que o Russo... Vaguinho outra vez, capricha aí, garoto, que o placar não é seu. Autorizado o menino, levantou pra boca da botija, subiu o Geraldo de cabeça pro gol. E que gol! No final do primeiro tempo caiu uma chuva torrencial no Maracanã, assim, uma coisa assim
muito forte. Virou uma lamaçal, uma poça. Não tinha condição de jogo nenhuma. Vladimir por acaso, sobra com Gil, é perigo, atenção, pode marcar, erra. Mas se não chove, ia complicar realmente para nós. Dependendo do 1 a 1, mas o time dele é muito mais leve, né? O time certinho, já vinha ganhando vários títulos. Podia acontecer da gente perder aquele jogo. Termina o jogo na fase regulamentar. A explosão que o Corinthians, a torcida sempre quis sentir pelo Corinthians, então tive a emoção e sempre choro. E aí foi os pênaltis. Por uma sorte absurda, o sorteio deu os pênaltis serem cobrados no lado da torcida corintiana. Aí foi fantástico. Daí o Tobias defende, o juiz manda voltar, defende de novo. Aí o Moisés fez o segundo. Tá 2 a 0. Aí o cara já bateu bem. Hoje é digo e precisamos todos rejuvenescer. Começou de seu Zé Maria, grande expectativa no maior do mundo. Correu, bateu Zé Maria, gol! Gol! Tinha que ser o Super Zé, né? Eu ainda comentei com o meu marido, né, na época, eu falei, tinha que ser o Zé, tinha que ser o Zé. Pago um pau pro Zé Maria, adoro o Zé Maria, morro de vontade de ver o Zé Maria. E aí foi a consagração do Tobias, né? Aí parou o Brasil, né? Porque tinha de gente no aeroporto. Aí entrei lotado. Até na Marginal Tietê. Teve uma comemoração de título, dia de semana, de trabalho. Teve uma festa. A Rubem Berta foi uma carreata lá. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. Só se a pessoa não tiver coração, né? Ver um negócio daquele e não se emocionar. A torcida do Corinthians deu um exemplo em 2012 de que o amor do corintiano pelo Corinthians é incrível. 30 mil corintianos foram para o Japão ver o Corinthians ganhar o Mundial. Que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. E no fim das contas o Inter foi campeão, o Corinthians largou mais um ano na fila. Por uma felicidade, ano seguinte foi campeão, né? Saiu da fila. Mas o grande momento de 76 do Brasileiro foi a invasão corintiana, sem dúvida. Foi diferente, é só quem viveu é que sabe.